Hoje queria falar um pouquinho a respeito do nosso país e dessa cultura que tem em nosso país, que infelizmente faz com que a gente seja dependente do Estado. E o Estado dependente de cada um de nós, com impostos e tudo mais. Quando o Brasil foi descoberto, em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ele viu os índios e tudo mais, fez as suas barganhas com os índios, e depois ele acabou instalando uma colônia aqui, e o Brasil virou colônia de Portugal. A partir desse momento, o país começou a construir uma cultura que, ao meu ponto de vista, ela é destrutiva. E a gente vê isso hoje na política. A gente vê que o país vai chegar numa condição que vai ser insustentável, que chegará à anarquia total, talvez uma guerra civil, não sei, espero que não aconteça, mas isso pode acontecer. A gente vê que se a Lava Jato continuar do jeito que está indo, não vai sobrar ninguém para governar o país, e eles vão acabar dando um jeito, igual eles estão fazendo agora, de começar a fazer com que os crimes, que algo ilegal se torne legal e que isso ainda vire lei. Com Temer, Dilma, Lula, qualquer um que entrar aí agora, é certeza de que vai continuar essa corrupção. Porque não depende só de alguém para governar o país, depende de deputados, senadores e tudo mais. Aqui no nosso país é assim. A gente tem 1 milhão de partidos aí, então cada um vai dar um pitaco e o Brasil nunca vai andar para frente. Muito pelo contrário, o Brasil vai regredir em várias coisas. A segurança pública vai ter uma regressão, que a gente já está vendo, a chegar a um ponto que será insustentável e que tomar uma bala na cabeça na rua não fará diferença mais se foi bandido, se foi polícia, vai ficar por isso mesmo. Não vai ter culpado, não vai ter julgamento, não vai ter nada. Esse chegará ao fim e o país vai acabar entrando numa anarquia total, pode virar uma Bolívia, pode virar uma Venezuela, e pode virar qualquer um desses países onde que se instaurou ditaduras, como Cuba e tudo mais. O país vai regredir, é regressão total. Por que isso? Quem governa o país, desde a época de Pedro Álvares Cabral, quando começou a colônia aqui no Brasil, são pessoas que têm condições financeiras boas, são pessoas ricas. Eles sempre governaram o país e essas pessoas nunca gostaram de trabalhar. Quando chegaram aqui, eles tiveram os índios para servir, aí não conseguiram domar os índios e acabaram trazendo os escravos, que esses não conheciam, não sabiam onde estavam, não tinha para onde correr, não conheciam o mato, e conseguiram domar eles e fazer deles a tristeza que aconteceu, que é a escravidão. Fazer com que eles trabalhassem forçados, a troco de comida e água, e ainda eram espancados e tudo mais. Mas os escravos foi a base da economia brasileira durante muitos anos, e vocês talvez se assustem, mas até hoje os escravos são a base da economia do Brasil. Por que eu digo escravo? O Estado é sustentado por nós, povo que trabalha, povo comum, povo brasileiro. E o Estado aprendeu desde a época de Pedro Álvares Cabral e toda a elite, desde a colônia até a República, quando começou a República, que as pessoas deveriam sustentar quem está no poder. As pessoas inferiores, nós, cidadãos comuns, sem foro privilegiado, nós deveríamos sustentar eles. E sempre foi assim. Quando acabou a escravidão, e a gente então teve o regime democrático, de direito, continua assim, até hoje é assim. Eles fazem leis que beneficiam a eles mesmos. E eles vão continuar fazendo leis para beneficiar eles mesmos. Você tem um deputado que depois de 180 dias no poder tem pensão, ele é aposentado pela vida inteira. Antes do cara sair, ele vai lá, ele sai 3 meses antes. E aí entra o suplente dele. E esse aí fica aí 3 meses, fica mais de 3 meses, fica 180 dias e também recebe a sua aposentadoria e acaba se aposentando.
esse cara sai e entra outro suplente dele, por incrível que pareça. E assim você não percebe, mas as pessoas que estão no poder, elas sempre continuam no poder, porque quando elas entram lá, elas recebem essa aposentadoria, elas continuam a vida inteira gastando o nosso dinheiro. Não sei se todo mundo já tem essa informação, mas cada presidente chega a custar 1 milhão, cada ex-presidente chega a custar 1 milhão de reais. Então, talvez a gente esteja aí pagando 5 milhões de reais por ano só para ex-presidentes do Brasil. Essas são leis que eu digo que acabam nos escravizando. E nunca vai ser feita uma lei que beneficie os escravos, que somos nós. Pode parecer que, por eu ser branco, eu não seja um escravo, e talvez você aí que está do outro lado seja negro, seja mulato, seja amarelo, verde, azul. A gente fala, não, a escravidão acabou, e você é um branco que está falando que tem escravo, você é escravo. Todos nós somos escravos. Enquanto tiver um Estado o qual acha no direito de ser sustentado pela população, e não o inverso, de fazer com que os impostos sejam para sustento, manutenção da população, a gente vai continuar no regime de escravidão. O Brasil nunca vai sair desse regime de escravidão. Pode parecer raso, mas não é raso. Quando os protestantes chegaram aqui no Brasil e tentaram começar o protestantismo aqui com a cara americana, os intelectuais da época e a elite brasileira, em 1800 e pouco, eles barraram eles, então não deixaram o protestantismo crescer. Falaram, não, isso não pode crescer. O protestantismo tinha ênfase em quê? No capitalismo. As pessoas devem trabalhar, as pessoas devem ser assim, o Estado não deve interferir na vida das pessoas, ele deve cobrar impostos, mas que sejam baixos, para manutenção só do Estado. A gente tem a Casa Branca, vamos lá, a Casa Branca tem 400 funcionários. A gente tem o Congresso nosso aqui, deve ter, sei lá, 5 mil, 6 mil, 7 mil funcionários trabalhando lá. Todos os nossos impostos são gastos com político aqui no Brasil. São gastos com eles. Nada é revertido para nós. Pode parecer que mas não é. Você não tem o SUS, vamos lá, Sistema Único de Saúde, que funcione. Talvez em alguns lugares funcione, mas nem todos no Brasil funcionem. Você tem um país quebrado, você tem uma economia quebrada. Eu trabalhava, hoje não trabalho mais, vendo pão de mel, lavo o carro em casa, corro atrás, mas você tem um país quebrado. Se você não começar a votar, ou talvez se a gente só votar hoje não adianta mais nada, porque eu acho que todo mundo que entrar acaba se corrompendo. Se a gente não começar a se revoltar hoje contra o que de fato o Estado prega, e isso seja esquerda ou direita, o que o Estado faz com o Brasil, cara, o país vai entrar numa decadência, ele vai entrar em uma recessão aí, e o país vai ser destruído. As pessoas vão começar a se degradarem por causa de alimento, por causa de comida, porque o país não vai se sustentar. Isso de fato é uma verdade que aconteceu em vários outros países. Se o Estado liberar dinheiro para todo mundo, o Estado quebra. Se o Estado toma o dinheiro de todo mundo e fica para ele, como ele faz, o Estado também quebra. O Estado quebra o país. E assim o país não se sustenta, as pessoas se revoltam, vão ter manifestações, vão ter violência, vai ter agressão, e o país entra numa guerra civil. Então, o que de fato o país deveria fazer? Hoje a gente fala em intervenção militar, do exército chegar e tomar o poder, mas eu também tenho medo hoje do exército. Não tem como foi no passado, mas no passado o que a gente tem, o que a história mostra, o que a gente lê, foi algo bom. O país não tinha violência, o país não tinha pessoas com pancadão, você não tinha presidentes que deixaram seus filhos bilionários com máquina de xerox, você não tem deputados aposentados aí com salários de 300 mil reais por mês aí, por causa dos benefícios e tudo mais. Mas talvez se o exército entrar hoje no poder, seja até pior. Porque até hoje você não viu nenhum comandante, ninguém falar nada a respeito do que acontece no país, e os que falaram foram calados.
Então, complicado hoje o que pode se fazer para o Brasil voltar a ter um crescimento econômico, a conseguir dar uma condição de vida melhor para os seus habitantes. A política romana, e eu tinha marcado aqui, ela tinha uma política que chamava política do pão e circo, que era uma estratégia romana para tirar o foco dos problemas. Então, os romanos, depois que tomaram ali, viraram império, né, começaram a dominar todos os povos que estavam ao redor, eles não conseguiam dar manutenção para esses povos, não conseguiam colocar ordem, e assim começaram as revoltas internas, e aí começou a decadência do Império Romano, lá por 400 e poucos depois de Cristo, e acabou afundando o Império Romano, e Roma acabou desaparecendo como um grande império da época. Mas eles tinham uma estratégia que é usada hoje no nosso país. Lembra? O Estado depende de nós, nós dependemos do Estado. É a cultura brasileira. Eles tinham essa política do pão e circo. Então o que eles faziam? Eles de certa forma davam pão à população, dava alimento, dava sustento, para tentar amenizar a população, para eles não ficarem revoltados e começarem a quebrar e destruir tudo, para que melhorasse as condições de vida. E mais, foi quando lançaram os coliseus e colocavam cristãos para matar, então era pão e circo. Eles davam diversão, e parece o Brasil, né? Mas eles davam diversão para a população e davam pão. Então assim, a pessoa com a barriga cheia, tendo diversão para ela, tendo lazer, tá tudo bem, tudo jóia. Então a política de pão e circo, essa política é usada no Brasil até hoje. Talvez daqui a pouco, logo aí, estoure aí alguma política do pão e circo aí para tentar deixar a gente animados, tentar dar alguma cultura aí, shows e tudo mais, para que a gente não se revolte, para que a gente não comece a destruir tudo, entrar lá no Congresso, igual o pessoal fez lá. Depois muitas pessoas criticaram eles, falando que eles eram burros, mas aquelas pessoas que foram lá foram com a melhor das intenções, pensando talvez nisso que eu estou falando. Isso talvez foi um pouco raso, espero depois conseguir, com mais tempo, falar um pouco mais a respeito disso, mas para a gente refletir um pouco. A política do pão e circo logo logo volta aqui no Brasil também, e vão tentar passar um mel na nossa boca, vão tentar deixar a gente de barriga cheia, vão tentar deixar a gente animados, alegres, contentes, e depois o machado chega e olha a nossa cabeça. Então, população, levante-se, revolte. Não estou falando aqui de quebradeira, ir para Paulista, bater em policial, xingar as pessoas como manifestações aí de esquerda fazem, pensando que o Estado vai dar mais dinheiro, querendo a política do pão e circo. Não estou falando de esquerda, de política de pão e circo, tá bom, esquerda? Eu não estou falando disso, da política do pão e circo. Eu estou falando aqui de se manifestar, de não aceitar, de mostrar isso nas urnas, seja direita, seja esquerda. Não devemos aceitar a política do pão e do circo, que vai tentar só passar o mel na nossa boca, tentar tirar a revolta dos nossos corações, de estar pagando imposto, de estar pagando imposto, de estar pagando imposto, de estar sendo maiado, de tudo que acontece nesse país. Quem sofre é a população. Todo mundo que entra no poder, o cara era aqui, o cara era um de nós, o cara estava aqui, onde que a gente está morando aqui, no bairro pobre de uma cidade de São Paulo. E quando ele chega no poder, ele se corrompe, ele vê aquele dinheiro, ele sabe que ele vai ter uma aposentadoria pro resto da sua vida, ele se corrompe. Então todo mundo que entra lá se corrompe, e as pessoas que estão lá, que talvez tenham alguns cidadãos lá de bem, como a gente vê, tenta fazer alguma coisa, eles são barrados na hora. Acho que o Magno Malta tem uma emenda lá, soltou um projeto na Câmara lá, para que cortasse o salário pela metade, para continuar ganhando 15 mil reais ainda. 15 mil reais, eu tô falando de salário, fora benefício, ainda vai continuar ganhando, sei lá, uns 180 mil, 200 mil reais por mês ainda, mesmo cortando e o salário sendo de 15 mil, eles têm todos os benefícios. Então assim, pessoal, política de pão e circo, não, esquece. O que a esquerda pede aí, que dê cota, dê não sei o que, isso não vai adiantar nada. Não adianta nada ter universitários, terem médicos, terem engenheiro e não ter emprego, não ter economia forte.
O país não dá condição das pessoas se levantarem. Quando eu falo pro Estado dar condição para as pessoas se levantarem, é não atrapalhar, não atrapalha. Se vocês não querem ajudar, não atrapalha. Dê segurança pública, dê uma saúde aí, uma escola, tá bom, não atrapalhe mais. Diminua os impostos, tire um monte de partido que tem aí, que não precisa existir esse monte de partido. Tire isso do país, entendeu? Diminua o número de deputados, diminui o número de senadores. É muita gente dando pitaco, é muita gente falando não sei o quê. É um contra o outro, e assim o país não anda. Olha os Estados Unidos, a gente tem republicano versus democrata. Os outros ninguém fala. As outras pessoas nem são citadas, porque são dois ramos muito fortes. E se um não apoiar o outro em algumas coisas que são boas para o país, eles vão se perder nas urnas depois. As pessoas vão lá, ó, o Partido Republicano ou o Partido Democrata, eles ficaram brigando entre si e não ajudaram a população, não foi bom para a população. Eles vão perder, foi assim com o Obama. Hillary Clinton tinha 90% de chance na mídia, lembra os intelectuais, os que querem ser servidos, a mídia e toda essa população aí de deputados, dos políticos do Brasil, eles querem ser servidos, assim como era na escravidão. Então a gente continua sendo escravo, e a gente tem que se revoltar sim, a gente tem que falar, e a gente não deve aceitar mais uma vez a política do pão e do circo, que era da praxe romana lá, de usar, e eles passavam mel na boca do cidadão e as pessoas ficaram quietinhas por muito tempo. Então não vamos aceitar isso. Pessoal, é isso aí. Dê um like, se inscreva no canal. Foi um pouco raso, estou falando aqui, não sou professor, não tenho diploma de filosofia, de políticas sociais, não tenho diploma de historiador, mas sou apenas um estudante que lê e se informa um pouquinho. Até mais e dê seu like aí.